0,5 litros. Preciso decorar isso? Não. Esse aqui o exercício tem que trazer. Eu só preciso ficar atento. Se estiver falando de moléculas gasosas, CNTP, eu já sei. A primeira linha lá da regra de 3 que eu vou colocar vai ser o 22,4 litros ou o volume que eles estão querendo me falar de acordo com as condições de temperatura e pressão em que o exercício foi escrito, tá? Então vamos lá. Então as relações molares, né, pra gente finalizar essa parte de relações molares. Mol, então aqui eu tenho, né, uma equação química, tá? Os reagentes e os produtos. Onde que eu vou achar o número, né, a quantidade de matéria ou o mol? Sempre os coeficientes, eles nos dão a quantidade de matéria que eu tenho de determinada substância. Então, de N2, não, né, lembra-se que em química a gente não omite o 1, então eu tenho 1 mol. Do H2 eu tenho 3 mols e do NH3 eu tenho 2 mol. As moléculas, o número de moléculas, né, das entidades, das partículas. Aqui eu tenho 1 mol, então 6 com 10 é 23. Aqui eu tenho 3, então é 3 vezes 6, que vai dar 18 vezes 10 é 23. Aqui eu tenho 2, 2 vezes 6 vai dar 12 vezes 10 é 23, tá? Massa, então eu vou pegar a massa molar que ou o exercício me dá, no caso do Enem que não nos fornece a tabela periódica, ele vai me fornecer se ele precisar da massa para fazer algum cálculo, ou nos outros vestibulares que nos fornece a tabela periódica, eu vou lá e olho, né, na coluna certinho, no período certinho, qual que é a massa. Então, no caso, o N2, então é 14 cada nitrogênio vezes 2, 28. 3H2, então 3 vezes 2, 6, vezes 1, que pesa o hidrogênio, 6 gramas. 2, né, vezes N, 2 vezes 3, 3H, então deu 34, tá? E o volume, que é a última grandeza para a gente finalizar essas relações molares. Então, se eu tenho 1 mol a gente não viu lá nas grandezas que ocupa 22,4 litros, as substâncias gasosas, né? Então, esse mol aqui eu não coloquei, né? Não veio no slide, mas toda a substância no estado G, no estado gasoso, tá? Então, por isso que eu posso falar desse volume na CNTP, porque esse volume é só para a substância no estado gasoso. Então, 22,4 litros, 3 vezes 22,4 litros vai dar 67,2, 2 vezes 22,4 litros vai dar 44,8 litros, certo? Aí, uma coisa muito importante, né, que eu tenho que estar sempre lembrando, porque tem horas que tem alguns exercícios relacionados com essas, né, com essas questões, dessas questões molares, eles me fornecem um volume. Esse volume da substância no estado líquido não tem nada a ver com o volume 22,4 na CNTP, tá? Então, todas as vezes que o exercício me forneceu um volume e normalmente ele me fornecer a densidade daquela substância que ele me forneceu o volume, é por quê? É porque desse volume eu vou jogar na formulazinha da densidade e vou transformar em massa. Aí com a massa eu consigo, né, jogar aqui, ó, nessa. Eu já tenho uma grandeza para jogar na regra de 3 para fazer as relações, certo? Então, 22,4 litros, eu só vou usar, lá, até coloquei aqui no slide, eu só vou usar quando estiver falando CNTP ou quando estiver falando CNTP e gases, tá? Então, as substâncias gasosas, elas têm esse volume determinado, né? As substâncias líquidas não. As substâncias líquidas depende de qual recipiente que ela tá. Porque vocês lembram que as substâncias gasosas, por estar muito separadas, ela ocupa um espaço inteiro. Já a substância líquida, ela tem volume próprio, ela não varia o volume, tá? Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento que muitos exercícios de vestibulares têm essa pegadinha, tá? Toda vez que me forneceu o volume, me falou do volume, então vou usar o 22,4. Não, nem sempre. Se não estiver falando lá no exercício CNTP, se não estiver falando moléculas gasosas, esse volume é de uma substância no estado líquido e eu vou ter que jogar na fórmula de densidade, que é aquela massa vezes volume, né?
E acho, no volume, tenho a densidade, acho a massa. Aí da massa que eu vou começar a fazer as regras de três para fazer as relações que eles querem, certo? Então, esse aqui foi a aula do módulo 4. Vocês vão fazer para mim o exercício da página 92 e 93, tá? Entregar do mesmo jeitinho, fazer o resumo, fazer os exercícios, me enviar para a gente estar avaliando como nota de participação de aula, tá? Bons estudos, até mais!